Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal! Mais uma vez, estamos aqui essa semana, nesse mês especial das mulheres, trazendo mulheres incríveis, que a gente está mais feliz do que nunca, que a gente conseguiu pessoas maravilhosas. E a convidada de hoje é extremamente especial. A gente conheceu através do Naves, mas a gente já fez uma ligação aqui, a gente já fez a nossa rede de apoio e a gente se apoia, a gente se fala, já tem bastante tempo e a gente está muito feliz de estar aqui juntas para poder conversar sobre mulheres, sobre relacionamento abusivo e, enfim, sobre vários temas relacionados à mulher. E ela é a Marina, do @Escolha Como Uma Garota. Para quem não conhece, por favor, sigam, porque é simplesmente maravilhoso, harmonioso e incrível. Então, Marina, vamos lá. Quem é você? O que você faz? Fala aí pro pessoal. Oiê! Eu estou muito honrada em estar fazendo parte desse podcast perfeito, maravilhoso, que eu amo. Eu sou a Marina, como a Bia disse, a minha página chama Escolha Como Uma Garota. E o Escolha Como Uma Garota é um projeto para falar sobre empoderamento feminino, sobre feminismo, sobre fazer palestras em escolas, em empresas, para falar sobre um monte de assunto importante. E eu estou quase terminando a faculdade de engenharia de produção. Eu amo dançar, eu amo ler, eu amo ouvir música, Inclusive, temos gostos muito parecidas. Sim. Muito parecidas. A gente gosta de muita coisa igual. Inclusive, Shawn Mendes. Melhor episódio. Maravilhosa, ela escuta a gente. Eu tava ansiosa pra chegar um oiê, meninas! E é isso, acho que esse é um pouquinho sobre mim e sobre o projeto. As palestras são gratuitas e só conversar, mandar uma mensagem na DM que a gente marca. E é isso. Então, gente, Amei. A gente vai ter um gostinho aqui, mas o que vocês estão esperando? Porque, assim, Verdade. Não percam essa aula que é a Marina falando sobre tantos temas importantes. Na verdade, não são nem importantes, são essenciais, né? Uhum. Então, vão procurar @Escolha Como Uma Garota e conversa lá com ela, porque ela também é super acessível. Então, vamos espalhar a palavra da Marina por aí. Amém. E são informações de formas claras, né, acessíveis a todos, isso é o mais importante, não complicando o que muitos já acham complicado de se entender. Então, quanto mais mulheres falando para mulheres, para pessoas, né, sobre o que é o feminismo, de forma clara, sem tabu, só conversar, vamos tentar desconstruir, é muito importante. E essa rede aí de mulheres que a gente tem é muito, muito, muito maravilhosa, gente. Esse mês de março tá bombando. Tá lindo. Marina, você tem aí então algumas definições, não tem pra gente? Sim, vamos lá. Eu gosto sempre de começar explicando algumas coisinhas que, apesar da gente ouvir bastante esses termos, às vezes a gente acabam distorcendo esses termos pra gente, ou a gente acaba tendo já uma ideia errada do que eles são, antes mesmo de saber mais sobre. Então, vamos começar pelo mais simples, que é o feminismo, que nada mais é que um movimento político e social que luta por direitos de equidade. E o que seria essa equidade? Eu gosto de falar que não é igualdade,
porque a igualdade parte do ponto de que a gente precisa das mesmas coisas para conquistar o que a gente precisa, né? Mas a equidade é a gente dar as diferentes ferramentas para a gente conquistar o que a gente precisa. Porque uma mulher com deficiência não vai ter as mesmas necessidades, por exemplo, que uma mulher negra. E a gente precisa dessas diferentes ferramentas para conquistar os direitos que a gente merece, né? Com certeza. Explicar essa diferença é importante, né? Porque ainda escutamos, e acho que vamos continuar escutando por muito tempo essa questão de que nem precisa a gente falar mais sobre isso, já que a gente conquistou algumas coisas. Vocês já votam, estão discutindo sobre o quê, né? Mas existe muita luta ainda, né? Conquistamos algumas coisas, mas ainda estamos em busca de muito mais. E cada uma tendo, né, o seu lugar, vai ter necessidades diferentes, sim. Lugar onde não chega informação, por exemplo. Sim. Como que algumas mulheres podem estar sabendo sobre os próprios direitos, né? Que eles são negados de serem... ficarem sabendo, né? Para poder lutar por alguma coisa. E como você disse, são acessos diferentes, seja acesso econômico, seja acesso de informação, seja de estrutura, são diversas demandas, né? Que muitas delas se interseccionam. Sim. Mas a gente também precisa falar do que é o machismo. Então, são comportamentos, falas ou atitudes que colocam o homem como superior. Machismo acaba sendo mais fácil de entender porque a gente já tem bastantes exemplos, né? Infelizmente. Um outro termo que eu gosto de trazer é o de minorias. Então, minorias não significa em estar em menor quantidade, em menor número. Significa estar em desvantagem social. Então, ter menos direitos, sofrer opressão, sofrer preconceitos. Então, minorias são comunidades racializadas, em questão, por exemplo, pessoas negras, pessoas amarelas, e mesmo sofrendo diferentes opressões, né? E aí pode ser... Desculpa. É só um adendo, assim, que eu penso muito... Faço até um link com o Naves, né? Com a nossa proposta também, porque Núcleo de Apoio às Vozes em Sofrimento, e quando a gente pensou no nome, a gente falou muito sobre essa questão das minorias, de trabalhar com as minorias. E aí acabou saindo esse nome, né? De dar voz às pessoas em sofrimento. E é isso. Então, a minoria, ela não tem uma... Essa definição, ela não é quantitativa, né? Como você está falando, ela é qualitativa, assim. Ela é como a pessoa vive, se ela tem ou não os... quais são, na verdade, né? Os direitos aí que ela tem ou não. Eu gosto... Uma coisa que eu aprendi com uma ativista da comunidade negra que eu sigo é que, na verdade, a gente não está dando vozes. Eles têm as vozes dele, a gente está ampliando essas vozes, né? Sim. Então, que foram tão silenciadas. Dar espaço, né? Para essas vozes. Exato. E aí a gente entra em privilégios. Que privilégio não significa que você não fez, você não conquistou o que você tem porque você mereceu. Significa que nada que você que você possui, fez com que você ficasse para trás. Tirou essas possibilidades, essas oportunidades, né? Sim. É muito importante as pessoas entenderem isso, porque tem muita gente que se fica meio que ofendido, né? Ou ofendida quando fala sobre... porque você é uma pessoa privilegiada. Sim, e aí a pessoa fica pensando como se a gente estivesse diminuindo o que ela conquistou, quando não é isso. Não é isso, é só uma questão de entender que existem outras pessoas que precisam
fazer muito mais, se esforçar muito mais, porque não tem condições iguais, né? Enfim. Inclusive, acho que outro ponto a ser falado disso é que mesmo que a gente faça parte de uma minoria, a gente também tem privilégios sobre outras minorias. Porque não adianta nada eu estar aqui falando sobre um feminismo branco e não olhar para mulheres negras, não olhar para mulheres trans. Mulheres trans, e assim vai, né? Mas a principal questão é você reconhecer esses privilégios e o que você está fazendo com esses privilégios, né? Você está tirando vantagem com eles ou você está tentando quebrar o sistema, né? Sim. Primeira coisa é reconhecer, né? Uhum. E aí a gente entra em lugar de fala. Lugar de fala é sobre você saber de onde você está falando. Então, eu sou uma mulher cis, branca, magra, heterossexual. Isso não isenta que eu fale sobre o que eu sei sobre racismo. Significa que eu vou ter a mesma perspectiva que uma mulher negra? Não. Mas significa que eu não posso me omitir. Significa que eu não posso me isentar da responsabilidade. Sim, amplificar as vozes também é isso, né? No sentido de dar espaço para você falar sobre, porque isso é uma coisa que eu converso muito com Bia, né? Quando a gente, principalmente quando a gente vai fazer posts sobre questões raciais e tudo mais, de eu falar o que esperam de mim também, como uma mulher preta, é que eu saiba tudo sobre, né? E que não erre nada com relação a isso. Não quer dizer isso. A gente tem que estudar para argumentar, a gente tem que estudar sobre. E muitas das vezes eu posso aprender também com uma pessoa não preta, né? No sentido de... Tá, mas eu queria saber mais, porque eu li uma vez isso. A Bia, por exemplo, ela lê muito mais do que eu. É bem capaz de ela já ter lido livros que eu não li, que para mim, como uma pessoa preta, é importantíssimo eu ter na minha cabeceira. E aí ela pode me dar uma dica sobre uma coisa que eu mesma não sei. Então a gente poder conversar sobre isso sem se ficar ofendido também é uma evolução, amadurecimento, né? Senão as pessoas podem não contribuir com a luta. Quando a gente fala que já deu a luta do racismo ser só para pessoas pretas, é isso. Pessoas brancas têm que ter espaço também para falar sobre antirracismo, né? Racismo reverso já é outra conversa, gente. Não vamos entrar nesse detalhe. Não vamos. Mas a pauta antirracista é para todo mundo, né? É uma questão de eu posso falar sobre isso, o que eu posso mudar, ajudar a quebrar esse sistema aí. Então é para todos mesmo. Perfeito. E aí tem aquele lance do feminismo que é mimimi, né? E de qualquer opressão. Tem uma frase, inclusive, que fala o mimimi é o que dói no outro, não em você, né? Então, e aí eu gosto de falar que a nossa experiência individual não é um argumento para deslegitimar um problema coletivo. Então, se você é uma pessoa negra que nunca sofreu racismo, que maravilhoso! Mas isso não significa que outras pessoas não sofreram. Ou que talvez você nem tenha percebido que você tinha sofrido, né? Pois é. Às vezes deixou aí deixou passar aí algumas coisas de tão natural, né? Naturalizado que é. Tão natural, estruturado, é verdade, né? Eu vou passar a vida ainda aprendendo muita coisa. De repente eu achava que uma coisa que eu naturalizei não era racista e era. Então isso é perigosíssimo, né? Mas as pessoas também podem fazer com que eu não saiba, para eu não lutar pelo meu direito. É interessante para eles que você não saiba. Que eu não saiba. Claro, porque tem uma lei, racismo é crime. Então se eu não souber que aquilo ali é racismo, eu não vou denunciar. Eu preciso saber. Exato, muito, gente, pelo amor. E aí é a mesma coisa com o machismo, né? Se a gente não souber o que é, para eles é bom. Exato. Por isso que é tão importante a gente disseminar a informação, né? Isso. Mais.
E eu gosto de pensar em como tudo isso começou, de onde surgiu todo esse machismo. Então, eu gosto de falar sobre esses papéis sociais que foram pautados na nossa vida. Então, o homem é visto como o provedor da casa, o que trabalha fora e tem o dever de sustento, né? Enquanto é ensinada a fazer as tarefas domésticas e cuidar dos filhos. Então, esses são papéis bem separados que fazem como nossas personalidades são construídas, né? A gente vê como são polos opostos, né? É como se a gente precisasse, sei lá, é como se a ideia fosse: a sociedade precisa de uma base, e aí o homem tá sustentando uma base e a mulher tá sustentando outra. Só que não Verdade. dá, gente. Não é isso. Mas enfim. E por conta desses papéis de gênero, eles esperam que algumas características sejam associadas a cada gênero. Então, as mulheres esperam que sejam delicadas, que sejam frágeis. Então, para que a gente seja amparada, né? Eles esperam que a gente seja sensível, que a gente expresse nossas emoções, que sejamos cuidadosas, que já nascemos com um instinto materno, que a gente sabe que é uma grande mentira. E os homens esperam que sejam durões, que eles não tenham sentimentos, que eles sejam fortes, que eles sejam competitivos, principalmente em relação a esportes que são incentivados desde a infância, que eles sejam pegadores. Então, já pensando, e as namoradinhas, e assim a gente vai criando essa infância, né, de estereótipos. E bem tóxica, né? Vamos combinar. Exatamente. E eu gosto de falar que começa com chá de revelação, porque antes mesmo da gente nascer, eles já esperam que a gente tenha toda uma performance, que a gente haja da forma, com o gênero que nos foi designado, né? E assim a gente cria essa infância em que as meninas é tudo rosa, os meninos é tudo azul. As meninas já saem da maternidade com o brinco furado, com a orelha furada. Os meninos saem com um macacão de time. As meninas ganham vestidos de princesas. Os meninos são ensinados a praticar esportes. As meninas ganham brinquedos de cozinha, de boneca, porque eles já nos ensinam a cuidar, a fazer as tarefas domésticas. Aí o menino recebe um carrinho, um brinquedo de astronauta, e tudo isso já vai criando a nossa visão de mundo, as nossas possibilidades, as nossas possíveis oportunidades. E nos limitando, né? Vamos combinar. Exatamente. E as mulheres são ensinadas a como se portar ou não se portar. Então, fecha as pernas, senta que nem mocinha, não fala palavrão. Aos homens são ensinadas. Eu lembro quando eu falei meu primeiro palavrão no ensino fundamental. Meu Deus, cabelos! Eu achava um absurdo falar palavrão. Eu acho que eu não falei até no médio, inclusive, porque era, meu Deus, que pecado. Eu também não falava, gente. Agora eu parei pra pensar, eu também não falava, amor. Bia, eu lembro, ela não falava. Eu não falava. No primeiro pi. Ela se libertou, Brasil. Foi, porque na minha cabeça já tinha, né? Eu só não falava. Não é? Mas isso de senta que nem mocinha, eu lembro muito em festa, era assim, né? Porque éramos obrigadas a ir de vestidinho. Uhum. Eu, Camilo, não tenho, gente, muito esse negócio, entendeu? De sentar direitinho. Eu então tenho zero. Zero. Eu adorava me pendurar naqueles brinquedão, subir em árvore. E pra usar vestido com isso era péssimo.
Eu adorava coisa correr, eu incomodante. tava correndo por aí, eu gostava de jogo de bola, eu gostava aquelas também. brincadeiras de pique alto, pique esconde, pique tudo. Como que você Eu faz isso lembro de quando vestido? falavam, eu parava quando falavam que tinha que comer alguma coisa. Aí eu ia lá comer, depois eu voltava pra brincar. Comida sempre foi Exato. importante, né, Camila? Com certeza. Sempre. Mas é uma imposição, né? Você fica aqui direitinha, se comporta. Menina bonitinha, né? Começa a usar o bonitinha pra gente se achar feia. Tudo no diminutivo. Ainda tem isso. E aí os homens são ensinados a não demonstrarem afeto, não demonstrarem sentimentos, não pode chorar. As meninas têm que sempre estar impecáveis, desde em questão de roupa, para questão de limpeza, de higiene, para questão de maquiagem e por aí vai, né? Os meninos são ensinados a não levar desaforo para casa, então se outro menino brigou com eles na escola, eles têm que sempre ter a última palavra. E nisso vai criando uma agressividade, né? A permissão para agressividade. Uhum. E as meninas são incentivadas a competir entre si pela atenção dos homens. Então já cria a rivalidade feminina Na infância. na infância. Triste. Enquanto isso, os homens são ensinados que eles não precisam se importar com a aparência, inclusive que isso é uma característica feminina e eles precisam se distanciar o máximo possível de tudo que é feminino. Inclusive, entra aí a questão da homofobia, de tudo que é afeminado é algo ruim, né? Toda essa ideia completamente errada, mas... E também do menino ser o pegador. Então, das namoradinhas. E sempre namoradinha, sempre menina, né? Que é a heterossexualidade compulsória aqui. Uma heterossexualidade também é essa coisa no plural, né? Porque é sempre nhas. Namoradinha. Isso. Exato. É um em cada lugar, é no parquinho, é no colégio, é na natação. E aí a gente vê meu aquela filhão coisa. já tá aí arrasando corações, gente, de 5, 6 anos. E a gente vê aquela coisa de dois pesos e duas medidas, né? Porque se é uma mulher que usa da sua liberdade pra ficar com quem ela quiser, ela é solteira, ela faz o que ela quiser. Existem outros nomes, né? Que a gente é chamada, mas homem é legal. Eles são incentivados a serem assim. E essa infância regada de construções distorcidas faz com que o nosso amadurecimento tenha diferentes resultados. Então, as mulheres somos adultizadas e responsabilizadas por tudo que acontece com a gente. Então, logo que a gente vira mocinha, entre aspas, né? Aqui, no caso de mulheres cis, a gente já tem completo controle de tudo que a gente está fazendo. A gente pode consentir, porque utilizam isso muito para justificar abusos, né? Como se fosse nossa culpa. Todo o lance da gente se preocupar com como a gente está se vestindo, como a gente está aparecendo, cria toda essa pressão estética, todo esse auto-ódio com o nosso corpo e com a nossa imagem. E isso vai ficando cada vez pior, em que a gente começa a relacionar a nossa aparência com as nossas habilidades e a nossa capacidade. E aí também chega, até desculpa, mas querendo ou não, isso tem uma questão muito próxima à comparação. Porque tem junto com a rivalidade essa coisa de se comparar com outras mulheres, né? Então, ao invés da gente ser ensinada a ver outras mulheres como aliadas, como inspirações, como pessoas que a gente admira, a gente vê como uma rival que a gente precisa superar. Exato. E aí, por a gente não poder falar alto, não poder falar palavrão, tem o lance de mulher fala demais,
Então, eles nos silenciam. A gente começa a segurar as coisas, a gente começa a segurar nossas opiniões, pensar 500 mil vezes antes de falar o que a gente vai falar, porque eles nos taxam de agressiva, eles nos taxam de louca, e por aí vai. E por conta de toda... É tipo assim, né? Ela tá revoltada, tá de TPM. Isso tá de TPM. Nossa. Mexe com ela, não tá de TPM hoje. Culpar a TPM é aquela assim que é pra matar mesmo, né? Exato. E aí, por conta de todo esse ódio ao nosso corpo, a gente acaba não explorando, inclusive, a nossa sexualidade, que é tão reprimida desde o lance lá da pegação, em que o homem é incentivado e a gente é reprimida, né? A não conhecer o nosso corpo, a não conhecer a nós mesmas. E a gente vai ficando cada vez mais prisioneira dessa pressão estética e dessa falta de liberdade. Enquanto isso, no amadurecimento masculino, tem toda a repressão de sentimentos, desde o menino não chora, você já é mocinho o suficiente para isso, e aí tem o lance de ter que trabalhar. Então, eles são ensinados que eles precisam trabalhar logo cedo, porque eles precisam colocar dinheiro na casa e eles precisam dar conta de tudo isso sozinhos. Então, o lance de não ter com quem contar, eles acabam reprimindo muita coisa, não desabafando, não conversando sobre medos, sobre dores, sobre vergonha, sobre alegria, sobre tudo, né? Com outras pessoas. E eles acabam se limitando por conta disso também. Então, assim, a gente aprende aí que o machismo não afeta negativamente apenas mulheres, né? Não. Perfeito. Exato. A gente vê isso perpetuando nessa questão de quando a mulher na casa ela trabalha e ganha mais do que o homem, o quanto isso mexe emocionalmente com o homem, no sentido de não saber lidar, porque ele aprendeu que quem tem que prover isso aí é ele. Exato. Então, existe toda uma questão até para o homem admitir que tá tudo bem se eu não tenho emprego agora e a minha esposa, namorada, não sei, tem. Tá bem, tudo bem, a gente vai se unir, é um momento, daqui a pouco eu vou estar trabalhando, mas muitos saem da relação por não suportar aquilo ali, começam, né, a demonstrar essa agressividade exatamente por isso, porque também não fala que é isso que está incomodando. Explode, faz o que faz e acontece, mas não fala que é isso que está incomodando, né? Muitas vezes distorcem a situação e aí vem alguns outros termos que a gente conhece aí, como o gaslighting, que vem a manipulação e a distorção de fatos, enfim, é complicado. Muitas consequências. E aí, por conta da responsabilização da mulher com as tarefas domésticas e com os filhos, eles não criam esse senso de responsabilidade. Eles não se desenvolvem a ter essas habilidades também. Então, muitos homens não sabem fazer o básico em casa, não têm essa ideia de que cuidar dos filhos não é uma opção, deveria ser uma obrigação, né? Apesar de... Sim. Não acontecer, muitas vezes. Você falou de chá de revelação e eu já conversei com o Bia sobre chá de bebê. O quanto que as brincadeiras são naturalizadas, voltadas para o dever da mulher para com aquela criança. Porque o futuro pai não sabe nada, não sabe a diferença de uma tesourinha, de um produto que é utilizado. É sempre a mulher. Não, e como assim, você não sabe, futura mamãe? Pois é, e as brincadeiras são todas, ou pelo menos a maioria, com mulheres, né? Com as mulheres, com as futuras mães, né? Também essa coisa tem essa brincadeira que é muito comum, que é a mãe precisa descobrir o que é. Ela pega o presente, ela precisa descobrir o que é ali. Quer dizer, gente, ela ainda não é nem mãe, eu falei mãe, mas ela não é nem mãe ainda, e ela já tem que saber todos os paranauê da maternidade. Reforçando a ideia do instinto materno. Exato. Nossa. Mas quando o futuro pai erra um desses presentes, é muito mais relevado
do que a mulher não saber. Sim. Não, ele é homem, então é normal não saber. Homem não sabe mesmo. Homem não sabe dessas Homem coisas. É assim mesmo. Homem é assim mesmo. Que legal. E aí os homens amadurecem com essa ideia de que eles precisam se distanciar de tudo que é colocado como feminino. Aí a repressão dos sentimentos vai criando essa permissão de que a raiva é o único sentimento que eles podem ter. E isso às vezes acaba resultando em agressividade, em movimentos explosivos, tanto de quebrar objetos, quanto de, sei lá, socar a parede ou de agredir alguém, inclusive. E em relação à sexualidade, os homens, como a gente falou, eles são incentivados desde a infância a terem essa vida sexual ativa e a não recusarem sexo em nenhuma circunstância. Inclusive, um grande valor da masculinidade é a virilidade, né? Esse lance de, inclusive, de ter o maior pênis, que inclusive é bem... A coisa do tamanho do documento, né? Exato. Sim, e tem muito isso para homens que têm ansiedade também, né? Ficar mal com isso, né? Da ansiedade de ter que estar ali disposto sempre, porque essa história da mulher falar, não tô bem hoje, tô indisposta, tô com dor de cabeça e tal. Homens não se permitem e nem sentir alguma coisa, dizer que não tá bem, né? Mas a gente sabe que é toda uma questão. Pode simplesmente não estar afim, mas a gente sabe que é toda uma questão para você no final do dia, querer e tudo mais. A gente falou isso também no podcast Sexualidade Feminina, no sentido de aonde que o sexo começa, né? Então, para alguns homens, essa pressão, aí você imagina, já vai ter a relação com a pressão de que tem que estar ali e fazer o melhor, sabe? E é muito complicado, né? Desde sempre é incentivado isso. Tem que estar sempre ali, disposto. E toda essa construção dos papéis de gênero, dos estereótipos e do que a gente deve seguir, acaba tornando muitas consequências tóxicas. Então, dentro da masculinidade, a gente sabe que os homens no Brasil se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Tem o dado de que os homens têm o dobro de chances de consumir álcool em excesso. E muitos, inclusive, acabam descobrindo doenças em estágios avançados por negligenciarem a saúde. Porque esse lance de procurar ajuda, além de ser algo relacionado à masculinidade, da fragilidade, mostra, como se eles fossem o suficiente, como se eles não precisassem de ajuda. Procurar. E aí a gente vê o quanto também que a gente traz essa coisa da toxicidade e a gente vê que, assim, ela é explícita, tá em números, tem pesquisas sobre, né? Tem estudos. E ainda assim é muito difícil para muitas pessoas reconhecerem, entenderem e tentarem entrar nesse processo aí de desconstrução. Então a gente vê o quanto que isso é realmente enraizado, assim. É muito enraizado, nossa. E é muito tóxico. Inclusive eu não costumo falar sobre isso, mas a feminilidade também pode ser tóxica. Inclusive em muitas situações. Todo esse lance da pressão estética. Com certeza, nossa. Da rivalidade das mulheres. Enfim, diversos fatores. Não é algo exclusivo do homem. Não mesmo. Até porque a gente... É aquela coisa, a gente é ensinada, tem que ter... que você estava falando, tem que estar sempre bonitinha, né? Arrumadinha, tem que estar... Aí você cresce, você começa a ser adolescente, você passa a ser adulta, e tem que estar com a unha feita, o cabelo tem que estar penteado, tem que estar com a roupa toda arrumadinha, usar salto alto. Gente, não tem nada de errado. Não tem nada de errado com nada disso. Não tem nada de errado com nada disso. A questão é a obrigação.
A Exato. questão é a obrigação. Por que que as mulheres são obrigadas? Eu gosto de ver minha unha pintada, mas eu tenho preguiça de pintar. Eu sou muito sincera, eu tenho preguiça de pintar, eu não tenho tanto jeito. Então, assim, quando eu tô afim, eu pinto. Quando eu não tô, eu não pinto. E ela fica sem nada. E tá tudo bem. Eu amo pintar meus unhas. Eu passo o esmalte pelo menos de 2 em 2 semanas, porque assim, é terapêutico pra mim. Mas o ponto é, tem que ser nossa escolha. Isso. Não uma condição de ser mulher. Você não é mais mulher porque você pinta a unha e alguma outra. Eu sou menos porque eu não pinto tanto. Exato. Porque essa ideia da competição realmente é pros homens, né? Porque homem não gosta de mulher que é assim, né? Desleixada, você tem que pintar sua unha. Mas tem também aquela coisa certa. Mas também tem aquela coisa certa, porque se for maquiada demais, é vulgar. Porque se for, sabe, tem toda uma coisa assim, tem que entrar naquela caixinha bonitinha. Ai, sim, então sim, a feminilidade também pode ser muito, muito, muito tóxica. E aí vai também com relação ao corpo, né? A forma como a gente se enxerga. Enfim. Vai longe isso aí. E essas toxicidades, tá certo essa palavra? Elas acabam combinando em muitas coisas. E uma delas é o relacionamento abusivo, que não acontece só em relacionamentos amorosos ou sexuais, mas pode acontecer em relações familiares, em amizades, em relações de trabalho. E aí eu trago algumas situações que acontecem em relacionamentos abusivos. Então a pessoa te impõe condições do que você precisa fazer ou não para não perdê-la. A pessoa te culpa por tudo, qualquer coisa que você faz, a culpa é sua. Qualquer coisa que acontece, né? A culpa é sua. A pessoa tenta te isolar da sua família, das pessoas ao seu redor e, inclusive, às vezes acaba excluindo redes sociais, porque nem no mundo online você pode interagir, né? Na mente dessas pessoas. A pessoa faz chantagem emocional contigo, te faz se sentir desconfortável em qualquer situação. Você se sente constantemente vigiada e repensa sempre 1000 vezes antes de falar o que você vai falar, com medo de ser mal interpretada, com medo de sofrer alguma consequência daquilo. Então, uma represália, né? Exato. Então são algumas situações que acontecem em relacionamentos, acontecem muito mais. Mas essas são algumas. Sim, e talvez as principais, né? As que, enfim. Mas eu tava pensando aqui, todas essas coisas, elas são muito ligadas à questão da individualidade. Então, a gente pode perceber que o relacionamento abusivo, né? Quer dizer, o abusador, ele usa dessa coisa de tirar a individualidade da pessoa. Autonomia, né? Exato. Para ela não ter tanto essa questão de isolar ela, não ter família, amigos e enfim, mas também para ela não se sentir capaz sem aquela pessoa. Exato. Para criar essa dependência. Muitas das vezes eu acho que o agressor, né, o abusador até sabe da capacidade dessa mulher. Sim. Mas aí vai tirando tudo. Né, para não dar esse poder que ela já tem. E o trabalho, né, de nós mulheres é alimentar, incentivar, reforçar essa capacidade que aquela mulher já tem, né, porque muito está nas mãos dela mesma. Mas aí começa aquelas violências, né, aos poucos, de tira documento, tira telefone, tira rede social, tira cartão. E aí ela não tem, porque começa assim, né? Quando a gente está falando de violência, é isso aí, que é naturalizado, né? Ai, deixa, porque ele é assim mesmo, né? Eu não tenho mais um Instagram porque ele não gosta. E aí vai para outra coisa. Inclusive de abusadores que não se reconhecem como abusadores. Exato.
Porque muitos acham que são coisas normais, são ciúme, né? É uma demonstração de amor, Então, é bom a gente saber desses pontos até para se reconhecer, se a gente estiver fazendo alguma dessas coisas, né? Perpetuando, né? Uhum. Também começa na infância, né? Naquelas brincadeiras do se ele fala com você desse jeito, se ele implica com você, porque ele gosta de você. Perfeito. E isso é romantizado. Exato. E eu trago algumas características de um relacionamento saudável também. Porque a gente precisa ver o lado bom também. Claro. Então, se você é livre para fazer o que você gosta e sair com seus amigos, se você não muda de comportamento, se você não deixa de ser você perto da pessoa, se mesmo que os seus sonhos e objetivos não sejam iguais, mas a pessoa te respeita e torce pelos seus sonhos, né? A pessoa respeita as diferenças entre vocês e não tenta mudar o seu pensamento só para que você concorde com ela. Você pode falar, se vestir, se comportar do seu jeito sem que a pessoa reclame. E a pessoa confia em você e não é ciumenta em excesso. Isso daí é muito legal mesmo para quem estiver ouvindo, se estiver num relacionamento ou talvez se quiser entrar num relacionamento, são coisas a se questionar. Verdade. Uhum. E durante a pandemia, a gente falou bastante sobre relações abusivas, né? Sobre violência doméstica. Os números de violência doméstica cresceram muito. E nisso são diversos fatores, desde questão de perda de emprego, desde questão de abuso de álcool, de substâncias, são várias coisas que acabam influenciando, né? Ansiedade, não são justificativas, mas são fatores que influenciam, né? Uhum. E o mercado de trabalho é muito influenciado pelas mulheres. Segundo o IBGE, em 2017, a mulher acabava ganhando 22,7% a menos que os homens. Isso visto de uma perspectiva de um homem branco cis para uma mulher branca cis. Pessoas em outras minorias, esse número é bem maior. Sim. E no início da pandemia, 7 milhões de mulheres ficaram desempregadas. Muitas delas tiveram que voltar a trabalhar o dia inteiro em casa, né? Então, desde o cuidado com os filhos, desde fazer tarefas domésticas, até por causa dessa desvalorização do nosso trabalho, como se o trabalho do homem da casa fosse mais importante. Então, ele seria a pessoa a continuar com o emprego, né? Enquanto a gente deveria sair. E a gente é sempre subjugada, questionando a nossa capacidade, inclusive a nossa aparência, como se isso influenciasse no nosso potencial, né? Exato. E a gente costuma ter jornada dupla, trabalhando fora e dentro de casa, não remuneradamente, e somos sobrecarregadas e eles ainda chamam a gente de guerreiras, como se a gente fizesse isso por escolha, né? Que bonito. Pois é, nossa escolha. As mulheres tendem a não reconhecer esse trabalho de casa como trabalho, né? Uhum. Muitas tendem por conta disso. E é um trabalho pesado, né? E aí essa jornada dupla real nessa pandemia deu para perceber muito que virou uma jornada tripla também. Eu fico imaginando como tá ainda, né? Porque a pandemia não acabou, ao contrário do que muitos pensam. Mas algumas mulheres, home office, trabalho de casa, filhos, escola, porque foi uma novidade para todo mundo, né? Uma família onde não tinha esse lance de aula online, as crianças tendo que aprender de forma remota. Eu, como terapeuta, vi muitos casos assim, né? Sim. Pais não estavam fazendo a parte deles, né? Porque falar, ajudar, não dá.
Então não estavam fazendo a parte deles. E a gente viu, e eu assim, eu via, né? Mas como psicóloga a gente também tem que ter uma postura diferente muitas das vezes, né? Porque às vezes dá vontade de falar, meu Deus, pelo amor de Deus, ele não é ajuda, ele tem que fazer. E aí bate o desespero, a gente volta para psicóloga, mas algumas mulheres falavam assim para mim, não, Camille, deixa, ele nunca teve jeito mesmo. Então, assim, 3 filhos, um no segundo ano, outro no terceiro e outro no quinto, matérias diferentes, e aquela mãe tendo que se virar com tudo isso sem ser professora e mais todas as outras 1000 coisas que ela já dá conta no dia a dia. Pois é. E deixa ele lá, ele não tem jeito. Foi ver lá, 2 vezes 4, não sei o que, acabou só, né? Então, não, a gente precisa falar sobre isso para haver essa desconstrução mesmo. Porque é o papel, a gente tem que falar, papel de pai, papel de mãe, quando tem pai e mãe. Inclusive fizeram uma pesquisa de basicamente percepções do home office. Então, como os homens, o que eles estavam achando do home office e o que as mulheres estavam achando, né? E a grande maioria dos homens estava achando incrível, tinha melhorado muito a saúde deles, eles estavam dormindo bem mais, eles estavam tendo tempo para o lazer deles, enquanto das mulheres foi completamente contrário. Elas estavam muito mal, a saúde mental delas estava no ralo, porque elas estavam completamente sobrecarregadas. Sim. Claro. Dá Infelizmente. Eu comecei a atender muitas mulheres nessa pandemia, então assim, né? Elas procuraram pelo menos algumas, mas dá para confirmar isso sim. Então vamos falar agora um pouquinho sobre padrões e pressões estéticas. Desde que a gente nasce, a gente é condicionado a aprender o que é bonito e o que não é bonito. E, obviamente, o que é bonito é o que está dentro do padrão. Então, o branco, o cis, o magro, o sem deficiência. E essa indústria da beleza, ela gera lucro através das nossas insatisfações. Então, estar infeliz é o objetivo, nos fazer infeliz é o objetivo deles, para que eles possam fazer com que a gente compre produtos, que a gente compre procedimentos, que a gente realmente use o nosso corpo como objetos, né? Sim. E a mídia e as redes sociais incentivam isso de uma forma gigantesca. O algoritmo ajuda bastante, né? Infelizmente. Mas nós fazemos o algoritmo, então é um ciclo vicioso. É aquela coisa, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Exato. E a gente acaba ficando tão paranoica nessa busca do corpo perfeito, que não existe, que a gente acaba criando distúrbios de imagem, transtornos alimentares, crises de ansiedade e fobias sociais. E por isso é tão importante a gente falar sobre corpo livre. A gente precisa saber que essa situação de autoestima, de amor próprio, não é um negócio linear, não é uma linha crescente, é uma montanha russa. Tem dias que a gente vai se sentir feia, tem dias que a gente vai se sentir incapaz, porque também não é só sobre a nossa aparência, sobre as nossas capacidades, sobre o nosso emocional, sobre a nossa mente. E é bom sempre a gente... Exato. E também saber que mesmo que a gente não tá bem num dia, a gente vai continuar lutando e que... Eu esqueci o que eu ia falar. Mas é bom a gente sempre questionar se as mudanças que a gente quer fazer em nós mesmas é uma escolha nossa ou se é uma pressão externa. Porque muito do que a gente vê como insatisfação no nosso corpo é simplesmente porque a gente está vendo um monte de, por exemplo, rinoplastia no nosso Instagram. Um monte de lipolege, um monte de preenchimento labial. É um reflexo, né, do que a gente tá vendo ali.
Então é realmente uma coisa de parar e tentar olhar para dentro e falar, não, isso aqui é meu, é por causa de mim, ou é por causa do que está sendo mostrado que a mulher precisa ter, a mulher precisa fazer, a mulher precisa parecer daquele jeito, né? É muito o que a gente falou no podcast de aceitação versus imposição, né? A questão de o que você está querendo mudar por você mesmo, não que falaram, porque aí algumas pessoas têm a ideia de que depois que mudar, vai tudo ser maravilhoso, não terá mais problemas e todo mundo vai amar quando ela sair andando pela rua. E não é bem assim, sabe? Não é achar o pote de ouro no final do arco-íris. E aí algumas pessoas ficam real, não, porque agora eu vou me amar. E aí pode acontecer alguma coisa. E toda essa pressão estética que a gente é ensinada acaba tendo total relação com a objetificação e sexualização do corpo feminino. Então, nossos corpos são vistos como um produto desde que a gente é criança. A gente é colocada nesses concursos e desfiles que muitas vezes acabam reduzindo a nossa aparência, né? Sim. Aí tem esse lance dos adultos falarem que a gente tá encorpando, que a gente tá virando mocinha e nos vendo com olhares maliciosos, né? Das mulheres negras são ainda mais sexualizadas, né? Tem aquele lance da cor do pecado e de morena, de mulata. E como exemplo tem a globeleza, que muitas dessas... o próprio estereótipo de mulher negra hipersexualizada, a nudez, né? Que inclusive é bom lembrar sempre que nudez não é empoderamento. Sim. O corpo de mulheres com deficiência e de mulheres trans sendo fetichizado, sendo colocado nesse lugar de exótico, de que não é digno de afeto. Tudo isso está ligado à objetificação e à sexualização do corpo feminino. Inclusive quando o ingresso da balada é de graça ou mais barato para as mulheres, porque a gente é vista como um atrativo, né? Não só como atrativo, como também aquela pessoa, mulher não tem dinheiro para pagar a balada para ela, não tem dinheiro para... Ela não tem como sustentar. Coloca num boy que ele vai pagar tudo. É muito assim. Sugar daddy. A gente tem muito isso rolando na internet, de muitas Eu fico mulheres, preocupada com essa propaganda do YouTube. Do nada aparece um negócio de sugar daddy. Sério? Tem, tipo... Agência, uns negócios... E... pessoas que ficam famosas desse jeito. Louco, assim. Nossa. E aí, depois dessa objetificação, vem o assédio, né? Então, que pode aparecer em diversas formas, em diversos lugares. Desde a rua até dentro da escola, no trabalho, dentro de casa. Fazendo com que muitas mulheres tenham medo de andar sozinha, de ir em transportes públicos, porque parece que eles não os veem como olhos de raio-x, como se a gente fosse uma vitrine. Assobiando, passando a mão no nosso corpo sem permissão e usando as posições de poder para nos amedrontar. Só que a gente não pode aceitar isso em silêncio. É por isso que a gente está aqui, né? Com certeza. Às vezes eu fico observando na rua também, né? Como que o comportamento é muito automático. Tem um raio-x mesmo, sabe? Olha a roupa que tá. A gente escuta. E quando a gente escuta falando de uma outra mulher, a gente se coloca no lugar dessa mulher também. Então o medo vem pra gente também, né? É uma coisa que é muito assim... É natural, o homem assim não olha mesmo, liga não. Gente, a gente tem que ligar sim, porque não é um convite,
Não é natural, a gente não pode deixar isso ser naturalizado. Porque também, querendo ou não, a gente, reforçando isso e naturalizando esses comportamentos, a gente acaba, aquela coisa, é o efeito bola de neve, a gente acaba naturalizando muitas outras coisas que a gente vai ainda ver, vai falar por aqui, mas que vem justamente desse tipo de olhar, desse tipo de comentário, desse tipo de cantada. E o pior de tudo, o auge, é achar que é elogio. E essa violência contra a mulher começa com a premissa do controle, que o seu controle de existir seria menor do que o controle da pessoa sobre você, né? É uma maneira de te silenciar, acabar com a sua credibilidade e de controle realmente, como se o homem fosse superior, né? E aí a gente entra na questão do estupro, da violência sexual, porque 7 em cada 10 vítimas são menores de 12 anos. 9 em cada 10 não conseguem denunciar. E isso é diversos fatores que influenciam, desde acontecer dentro de casa, desde não manchar a imagem do homem, né? Como se isso acontecesse, né? Como se os homens fossem sofressem alguma coisa depois disso, mas enfim. Mas a gente precisa pontuar que nunca é culpa da vítima, que não existe justificativa para estupro. Não. E também que nenhum desses homens são doentes. Porque isso, além de tirar a responsabilidade de que eles estão sabendo o que eles estão fazendo, acaba sendo capacitista, porque a gente reduz isso a uma deficiência, né? Sim, que é real e que pode ser tratada e que pode ser, na verdade, são reais e que podem ser tratadas, né, no plural. E isso não é realmente uma doença. E nem são monstros também. E o Brasil registra um caso de agressão a cada 4 minutos. 7 em cada 10 acontecem dentro de casa, né? E o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, sendo mulheres negras as maiores vítimas, desde feminicídio até violência obstétrica. E tudo isso está intimamente ligado com a cultura do estupro, que é esse ambiente que a gente vive em que o estupro é normalizado e desculpado na mídia. Isso é perpetuado pelo uso de linguagem misógina e pela objetificação do corpo da mulher, que a gente falou anteriormente, que faz com que a gente minimize os direitos das mulheres e não se importe com a segurança dessas mulheres. O estupro é um mecanismo de poder para colocar a gente como menor. Toda essa cultura, ela é simbolizada por uma pirâmide. Então, a base dessa pirâmide é a normalização. Então, as piadas machistas que a gente faz, a ideia da culpabilização da vítima, frases como lugar de mulher é dentro de casa, os homens são assim mesmo, a desigualdade no mercado de trabalho, a objetificação do corpo da mulher. Depois disso, a gente tem a humilhação. Então, vazamento de fotos íntimas, os assobios, as fotos sem autorização, o nude sem ser solicitado, o stalkear. Depois tem a perda de autonomia. Então, o assédio, a ameaça, exigir sexo sem proteção. E, por último, a violência explícita. Então, a violência sexual e o feminicídio são os principais. Tudo isso está completamente interligado e por isso que eu gosto de fazer essa linha de pensamento de toda essa construção de como a gente é criado para que chegue até esse ponto. Porque pra gente desconstruir, a gente precisa reconstruir e entender onde começa, quais são as bases aí dessa pirâmide pra gente poder desconstruir. Exatamente. Dentro dessa cultura do estupro, eu sei que é um assunto também que deveria ser até um outro podcast, mas para não deixar passar a questão do estupro marital, que precisa ser falado, mas existe uma normalização
com relação ao poder que o homem tem sobre a mulher quando é casado, no caso, né? E tira toda a autonomia dela sobre a sexualidade dela. Então, o que a mulher também precisa entender sobre o que pode ou não, mesmo casada. Então, é preciso passar essas informações para saber que acontece, sim, estupro você estando casada. Mas é porque é romantizado algumas ideias de não, porque agora você tem que ser, tem que fazer, porque é seu marido, porque não sei o quê, nananã, não pode dizer não. E vai tomando uma força isso, que algumas mulheres se veem numa situação assim, mas não tem uma rede de apoio, né? Quando vai buscar na família, muitas das vezes. Mas a gente no Nave sempre fala, né, Bia, com relação à rede de apoio, nem sempre ser a própria família, né? Sim. Tem outras pessoas que podem ser, né, se tornar essa rede de apoio. Porque não é direito do homem no sentido de... A mulher não é um bem material que ele pode possuir quando bem entende. Então, a cultura do estupro tá aí, né? É minha, eu faço o que eu quero, gente. Né? Já passamos muito disso aí. As coisas mudaram. Perfeito. E aí eu trago algumas soluções, entre aspas, porque nada é tão fácil assim, né? Mas são algumas possibilidades de coisas que a gente pode fazer para que toda essa situação melhore. Então, uma delas é o grupo de agressores, de pessoas que cometeram violência contra a mulher, fazerem reuniões com psicólogos e assistentes sociais para aprender, para entender por que eles fizeram o que eles fizeram, qual a importância daquilo e por que eles não podem mais fazer aquilo, mas realmente entender a situação, porque punir por punir não resolve o problema. A questão da punição também tem é aquela coisa, né, de quando a gente fala com relação à criança, de que dizer só não porque eu sou sua mãe, não porque eu sou seu pai, não porque não. Você não ensina pra criança o porquê não. A gente precisa dar um porquê não. Então, exatamente nessa linha aí. E outra possível solução são promover ações educativas de conscientização. Então, falar sobre feminismo, falar sobre violência contra a mulher, falar sobre todos esses temas muito importantes, inclusive muitos outros que não cabem aqui, porque a gente não tem tanto tempo, mas... Até educação sexual, né, Marina? Exato, perfeito. E fortalecer a rede de apoio às vítimas, porque a gente precisa amparar essas pessoas que já estão sofrendo. Sim. Então são medidas de prevenção e medidas de apoio, né? Isso, perfeito. E para isso a gente precisa que os homens sejam nossos aliados, porque não adianta nada a gente estar lutando aqui desse lado sozinha e se eles não estiverem combatendo junto com a gente todo esse patriarcado, a gente não vai conseguir fazer mudança, não vai conseguir transformar, né? Então a gente precisa que os homens repreendam as atitudes e falas machistas, que nos olhem além da visão de que somos objetos, que somos apenas corpos, né? Mas perceber que a gente é um ser humano, que a gente tem sentimentos, que a gente tem sonhos e somos muito mais do que isso, né? Não culpar ou duvidar de vítimas de assédio, de estupro e focarem na maioria e não nas exceções, principalmente nessas questões de falsas alegações de estupro. Costumam utilizar essas situações famosas como exemplo de como se aquela fosse a situação de todas as vítimas, né? É verdade. E realmente querendo usar aquilo ali como um exemplo geral, sendo que aquilo ali é uma um caso exceção. isolado, gente.
Isso. da realidade. Perfeito. E compreender essa ideia de que não tem cara de abusador. Então, pode ser o pai de família que está dentro da sua casa, inclusive. Então, sempre ter a consciência de que a gente não conhece todo mundo, e não só por isso, mas porque tem esse negócio da irmandade, né? Que um cara sempre defende o outro. Aquela broderagem, né? Broderagem, essa palavra que eu queria. Porque os homens são ensinados a trabalhar em equipe desde criança, por causa dos esportes e tudo mais. Então, eles têm esse lance de defesa, de um encobrir o outro. E isso é extremamente perigoso. Extremamente. Então, homens, por favor, se Isso de repreender posicionem. falas machistas é interessante porque no podcast com a Maria a gente falou sobre essa questão do nem todo homem, mas, claro, né? É chato falar disso toda hora, mas é porque numa hora dessa, quando a gente quer falar sobre isso, é uma repreensão de uma atitude, né? Não é uma autodefesa. E é difícil cair nesse entendimento aí. A gente sabe que não são todos, mas quando você presencia um amigo naquele grupinho de WhatsApp, o que você faz para repreender? É só isso, gente. É o básico do básico que pode ser uma mudança tremenda. Porque quando você não... A gente sabe que existe, né? Esses grupinhos de WhatsApp só para trocar foto de mulher pelada, esses grupos que ficam passando link de filme pornô, a gente sabe que tem. E isso é extremamente machista e hipersexualiza o corpo das mulheres. E só do homem estar naquele grupo já está alimentando. Quando você resolve sair do grupo, vai ficar o chato do rolê, que nem a gente é a chata do rolê, mas vai estar desconstruindo, vai estar fazendo uma mudança para você mesmo, né? Vai ajudar ao grupo, né? Mas ao grupo que eu falo, as mulheres que lutam também, mas vai estar ajudando a você ser um homem melhor nesse sentido. Né? E a gente sabe que muitas das vezes esse negócio de ser o cara maneiro da roda e que todo mundo acha legal faz com que eles riam dessas piadas, fiquem nos grupinhos achando tudo muito legal, mas repreender isso aí, sabe? Você meter lá no grupo, cara, não tem graça isso não. Não tem. Pois é. E começar a mudar também, né? Porque sempre falam, porque pensa se fosse sua irmã, pensa se fosse sua mãe, pensa se fosse sua prima. Exato. Não pensa se fosse gente da família. É mulher, tem que respeitar. Acabou o assunto. Fica com esse negócio de irmã, de prima, de não sei quem. Tem que respeitar. É um ser humano. E para completar isso que a Camila acabou de falar, eu gosto dessa frase de pensa em quanto tempo e energia a gente teria mais para nos concentrar em coisas importantes se a gente não tivesse tão ocupada tentando apenas sobreviver. Ai, gente, essa frase é muito um soco no estômago. Muita coisa. Muita coisa. Porque eu ainda não parei realmente para refletir sobre isso, sabe? Parar e pensar mesmo. Mas eu sei que isso vai acontecer e eu sei que quando eu fizer isso vai vir muita coisa. Então, convido vocês aí também a refletirem aí. É verdade. E a gente fala bastante sobre representatividade, né? Só que a gente também precisa entender o conceito de representatividade e representação. Representação é basicamente ter diversidade, mas mostrar essas minorias sem se preocupar em como elas estão sendo mostradas. Um exemplo disso é o filme Como Eu Era Antes de Você, em que o ator Sam Claflin, ele interpreta uma pessoa com deficiência, só que na vida real ele não tem deficiência, então isso seria um creep face. E além disso, o filme acaba mostrando diversos estereótipos capacitistas, inclusive sendo gatilho para muitas pessoas com deficiência. Então, é importante a gente falar sobre representatividade, que é essa inclusão, mas que minorias realmente são representadas de um jeito bom, de um jeito positivo,
reforcem esses estereótipos. Então, um exemplo disso é o filme Alice Júnior, que tem na Netflix, inclusive, fica a dica. A atriz e a personagem é uma menina trans, e é bem filme high school, assim, de primeiro dia de escola, ela, tipo, tá com a emoção de perder o bebê, é super legal. E... Vai pra lista. Com certeza, eu pensei nisso na hora. Criadoras de conteúdo sempre fazem isso, eu me identifico. Então é importante a gente pensar em como essas representações e representatividades estão sendo feitas, né? E também é importante falar sobre o lugar de mulher, porque muitas vezes somos colocadas nesses nichos femininos. Então, de que a gente tem que discutir sobre corpo, de que a gente tem que falar sobre relacionamento, como se essas fossem nossas únicas possibilidades, né? E a partir do momento que a gente é colocado nesse outro ambiente, a gente está tirando a responsabilidade e o envolvimento de homens na inclusão. Eles precisam estar presentes nesse debate para que eles entendam o que a gente passa, sobre nossas demandas, sobre nossas dores, sobre nossas alegrias também, para que a gente consiga mudar essa desigualdade tão grande. Porque essa questão de lugar de mulher também acaba limitando muito, né, as mulheres. É como se tivesse um roteiro, né? Você chega a uma idade, você ouve uma perguntinha, chega mais outra idade, tem outra perguntinha. Aí já tá tudo pronto. Já tá tudo pra... Sua vida inteira tá pronta. Exatamente. É igual aquela frase, né, do já sabe cozinhar, faz isso, faz aquilo, já pode casar. Olha, me sobe um frio na espinha quando eu escuto isso. Eu não sei nem disfarçar, minha cara muda na hora. Eu também, eu não falo isso não. Em casa, minha mãe vê na hora a cara que eu fico. A visita vai embora até meio sem graça, porque eu não sei lidar com esse comentário. Olha lá, amiga, sabe fazer arroz, já pode casar. Gente. Eu falo, já posso abrir um restaurante. Gente, eu falo que eu cozinho pra eu não ficar sem comer, ponto. Vou cozinhar pra mim, que eu tô com fome. Perfeito. A gente tem que pensar que, na verdade, o lugar de mulher é onde ela quiser. Seja na ciência, seja na psicologia, seja na engenharia, seja nos esportes, nas lutas. Em que realmente a gente tem essas oportunidades e o espaço e a voz que a gente merece. Com certeza. E eu só queria agradecer primeiro a vocês e por todas as mulheres que estiveram atrás de mim, que possibilitaram que eu estivesse aqui hoje, que batalharam para terem suas vozes ouvidas, para serem respeitadas. E eu luto para que as novas meninas, as novas gerações, elas não tenham medo de andar sozinha na rua, elas possam falar sem se preocupar com como elas vão ser interpretadas e para que elas tenham a oportunidade de escolherem como uma garota. Que lindo. Coisa mais linda. Ai, gente, olha que aprendizado, que aula perfeita, aula tão esclarecedora, pegou assim de pontos importantíssimos, né? Mas da origem até o que a gente está vendo agora e que a gente precisa explicar, né? O porquê que acontece. Quando a gente está na rede social falando, vamos combater isso, combater aquilo, existe toda uma história, né? Então, desde a infância é importante trabalhar assim, quando a gente fala de crianças que precisam aprender educação sexual, precisam aprender sobre empatia, respeito, saber essas questões de desigualdade, seja de gênero, racial, porque desde a infância, gente, criança não sabe nada disso não, é aprendido. Exatamente isso. E é muito, foi realmente uma aula, assim, eu me senti, sei lá, passando por todas as coisas que eu penso e que eu aprendo todos os dias um pouco mais, mas
tudo sendo interligado. É muito importante a gente ter essa visão assim ampliada, né? De tudo, e para a gente poder entender cada vez melhor como que a gente pode ir desfazendo disso tudo, ir se desfazendo e ressignificando tudo, porque são coisas nossas também, são coisas de cada uma de nós, cada uma tem as suas questões também que precisam e querem, que nós queremos que a gente trabalhe, que a gente seja melhor, e também é muito importante a gente estar colocando isso para as pessoas se organizarem também e falarem, não, é isso. Então, tá, entendi. Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso começar? Por onde começar? Então, assim, sensacional, Marina. A gente agradece demais. Maravilhoso. Assim, primeira coisa, a parceria de sempre, para tudo. Com certeza. A gente já fez post já em 2 tempos. Gente, eu lembro desse post. No meu aniversário. Foi no meu aniversário ainda, se eu não me engano. Assim, gente, fizeram. Foi em um dia, em 2 tempos a gente fez um post. Então, assim, a gente agradece muito já essa parceria no geral, para tudo e qualquer coisa, as nossas conversas, nossas trocas de séries, músicas, filmes, tudo, livros. É muito bom essa rede de mulheres que a gente está conseguindo criar e cultivar. Nossa, é lindo. É muito bonito. Só para quem tá dentro mesmo que a gente consegue sentir o quão bonito, o quão forte, o quão intenso é isso. E muito obrigada por essa parceria de sempre e por ter aceito esse convite, por ter vindo aqui, por estar com a gente hoje, por trazer um pouquinho do seu trabalho incrível e das suas palavras incríveis e da sua pessoa maravilhosa. Muito obrigada. Eu não consigo nem me expressar direito. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje. Inclusive, esse é o primeiro podcast que eu gravo, então vocês estão estreando. Yes, gente. Muito feliz, a gente está estreando algumas pessoas. Que legal. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Naves. Eu admiro demais vocês duas, o conteúdo de vocês é maravilhoso. Vocês fazem muito bem para muita gente. E, inclusive, me apoiaram desde o começo, então são realmente muito importantes para mim. E, inclusive, eu queria fazer um mini jabá de que eu tenho uma outra palestra só sobre violência contra a mulher, que eu fiz pro Agosto Lilás. Então, tem mais conteúdo, que aquela é mais focada, mais detalhada e tal. Essa é mais abrangente, né? Mas sigam também lá o Escolha com uma Garota, que eu tô postando bastante coisa. Sigam, por favor. Perfeito, sigam. É isso. Muito, muito, muito Terá obrigada. mais de Marina com a gente em outros podcasts, com certeza. Opa! Vamos trazer mais Marina. Obrigada, tá? De verdade. Gente, gratidão. Sigam Escolha como uma Garota, que vocês não vão se arrepender. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, tanto quanto a gente. E é isso, a gente fica por aqui. Eu tô vendo os coraçõezinhos aqui subindo, assim. Tá, os nossos olhinhos, assim, a gente também. Total. Enfim, mas eu espero mesmo que vocês gostem tanto quanto a gente amou fazer e que vocês aproveitem aí todo esse conteúdo, né, que a gente trouxe, que a Marina trouxe, para pensar, para questionar. E qualquer coisa vocês procuram a gente, vocês procuram a Marina, que a gente está disponível nas nossas redes, no Instagram. Então, é isso, a gente fica por aqui com mais esse podcast, mais esse episódio especialíssimo. E até a próxima. Até com outra convidada. Esse mês está assim, gente, cheio de mulheres incríveis e especiais aqui nos nossos podcasts.
Sim. Beijos. Beijo.